Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer para vocês histórias de pessoas de Umuarama que prosperaram em seus próprios negócios. E eu quero também deixar um alerta a você que nos assiste. Se você ainda não é empresário, pegue insights para abrir o seu próprio negócio. Aqui nós vamos trazer toda a jornada empreendedora para você entender como que a pessoa teve a virada de chave dela. E o meu convidado de hoje, Raul. Seja muito bem-vindo, Raul. Ô, Rick, obrigado. É um prazer estar aqui com você. Raul, quem que é o Raul? É casado, não é? Nascido aonde? Como que chegou em Umuarama? Sou nascido aqui em Umuarama, umuaramense há 21 anos. Não morei desde o início aqui, somente nasci aqui, né? Morei em cidades sempre ao redor daqui, como meu pai, ele é um ex-policial militar, então ele vivia se mudando muito aí, então acabava a gente mudando junto com ele, né? Mas em 2004 ali eu vim para Umuarama, se estabeleci aqui. Ficou definitivo. E fiquei definitivo, exatamente. Ô, Raul, e aí, como que é a tua jornada? Com quantos anos você começou a trabalhar? Por que você começou a trabalhar? Eu comecei logo cedo ali, né? Como a maioria aí. Peguei desde o início, entrei na Kenet Telecom. Iniciei no meus 17 para 18, não tinha feito 18 anos ainda. Entrei como menor aprendiz e ali fui crescendo na estrutura, né? O Valcírio e o Jorge, que eram os proprietários na época, me deram essa oportunidade e viram que eu tinha potencial para crescer. E desde então eu fui criando uma cultura ali dentro, consegui fazer várias especialidades ali na área técnica, né? Sempre voltado na área técnica. Que legal. Foi onde eu Quando iniciei você a entrou jornada. como menor aprendiz, você entrou pra fazer o que especificamente? Olha, falar bem a verdade, eu entrei como office boy lá. Que legal, cara. Isso aí, era fazendo entrega, entregava um modem, um roteador ali num cliente, fazia um pouco de tudo, né? Um pouco faz tudo ali. Legal. E quando você entrou lá como office boy, o que te levou a começar a trabalhar? Qual que foi o principal motivo? Eu tinha um dos principais motivos que era ajudar em casa, né? Minha mãe, como eu vim morar em Umuarama, meus pais se separaram, eu vim morar com a minha mãe em Umuarama, e era complementar um pouco mais a renda em casa, né? Trazer essa ajuda ali dentro de casa. Legal. E aí, você ficou quanto tempo nessa função, mais ou menos? Olha, ali como office boy eu fiquei uns 6 meses, né? Nessa função ali, um pouco de faz tudo, até que um dos sócios lá falou, Raul, surgiu uma vaga interna aqui, um rapaz vai se desligar e eu preciso que você se encaixe aqui, ver se vai se encaixar, se é para você. Como eu já era muito curioso na área de computadores e tudo, eu resolvi encarar o desafio ali também. Legal. Entrei E comecei aí a essa vaga desenvolver. interna era do quê? Era de suporte técnico. Entendi. Fazia o atendimento a clientes, fazia configuração já de roteadores, né? Para poder ligar na rede. Naquela época, aqueles roteadores 2.4, que eram os antigos, né? Então, foi ali que eu iniciei. Legal. E quando você entrou, você não sabia nada ali nessa área? Só era curioso na área de computadores. Ali eu já sabia desmontar e montar computador e instalar sistema. Entendi. Mas na área de internet mesmo, era bem, bem cru. E como que você foi se desenvolvendo nessa área para ganhar tanta notoriedade? Porque Sim. ao longo da história isso vai acabar Exato. aparecendo, né? Exato. Mas como que você conseguiu fazer para se especializar rápido, aprender Sim. rápido? Olha, eu acredito que devo muito aos antigos proprietários da Kenet, o Valcírio e o Diógenes. Eles me ensinaram muito, principalmente o Diógenes na área técnica, né? Ele me ensinou muito, foi um grande professor, tanto da vida profissional e pessoal também. E ao longo dessa jornada na Kenet, eu tive a oportunidade de de fazer várias especializações na área, né? Sempre quando havia algum curso ou algo assim, o Jorge ou o Valcir estava ali orientando, falando, legal, isso aqui você vai conseguir, vai ser bacana para a tua carreira, para você ir crescendo aqui dentro da estrutura. Então, eles sempre me incentivaram muito para essa área. E desde então eu fui pegando gosto cada vez mais. Legal. E aí você ficou quanto tempo ali nessa parte mais técnica? Olha, daí na parte técnica foi praticamente a minha jornada inteira no provedor de internet, né? Aham. Eu fiquei ali de 2011 a 2021
como técnico, fui crescendo na estrutura. De suporte técnico, eu passei a supervisor técnico. De supervisor técnico, claro, a Kenet também foi crescendo a quantidade de clientes na época, né? Então, eu passei a ser o supervisor de call center, onde se estruturou várias pessoas fazendo o atendimento que eu fazia antes, né? Então, eu passei a supervisionar aquelas pessoas e assim foram surgindo outras funções ao longo desses 10 anos ali. Em 2021, a Kenet vendeu para a EMHNet, né? Mas eu ainda continuei dentro da estrutura ali como um gestor regional, que daí a EMHNet está aí presente em 5 estados, né? E eu acabei continuando à frente da área técnica em Umuarama e região. Legal. Nessa jornada que você teve quando ainda era Kenet, Sim. que você teve aí um excelente tutor, né? Um excelente mentor. Exato. E o que você acredita que em você era diferente das demais pessoas que talvez passaram pela mesma oportunidade e não abraçou, ou até mesmo as pessoas que você viam que passou ali, poderia até ter o potencial, mas o que você tinha de diferente, Raul? Olha, eu acredito muito vai da força de vontade de cada um, né? Muitas pessoas acabam vendo de fora e acham que pode ser fácil, que é algo assim, mexer com internet e tudo, né? E acabavam entrando e vendo que a realidade era outra. Então, assim, eu sempre tive muita força de vontade e com, claro, bons mentores assim que me alavancavam ainda mais para mim poder sempre estar buscando mais. Então, isso me ajudou bastante. E você pegou a transição da internet, né? Foi. Porque você pegou a época que a internet talvez era rádio? Era via rádio. E aí exatamente. Depois vocês pegaram a migração para fibra. Foi de via rádio, daí a tecnologia 2.4 para via rádio tecnologia 5.8, daí passava um pouco mais de banda, depois para o ADSL, e do ADSL veio a fibra ótica. Daí foi onde começou já essa transição inteira aí para fibra ótica. E como que eram essas transições? Quando você pegou da via rádio 2.4 para 5.8, qual que era assim os principais desafios que vocês enxergavam? Porque eu acredito que isso foi novo até mesmo pro seu patrão, né? Até pro supervisor. Acho que foi com certeza. Um aprendizado meio que geral para todo mundo ali, né? Exatamente, cara. O George sempre foi um cara assim bem fora da curva em questão de conhecimento, né? Então, ele sempre lia muito, ele sempre participava dos fóruns a nível nacional. O nome dele é referência nacional ainda até hoje. Caramba, que legal. No meio dos provedores e operadoras de telecom no Brasil, né? Então, ele sempre buscou muito conhecimento. Então, tinha vários provedores que vinham buscar aqui em Umuarama, aqui na Kenet, o que tinha dado certo, para levar como case, serviu como case de sucesso para eles. Então, o Diógenes antes buscava esse conhecimento, trazia para nós, ensinava nós, e o que tinha de curso, algo para fazer, ele já mandava nós fazermos. Enquanto ele já ia migrando a tecnologia, nós já íamos conhecendo e trabalhando já em cima desse conhecimento. Entendi. Então, e quando você pegou essa migração da fibra, foi uma inovação gigantesca no mercado da internet, né? Foi. Como que foi para vocês receber isso? Cara, foi assim, para todo entusiasta da tecnologia é sempre aquela o entusiasmo mesmo da inovação chegando, né? Porque, cara, fibra ótica ninguém tinha na cidade, né? Só as grandes operadoras mesmo aí praticamente tinham um equipamento ou outro, a gente chama de os backbones, né? Tinha uma fibra ou outra passando dentro da cidade e a Kenet trazendo isso para Umuarama foi uma inovação. Realmente algo bem inovador. E foi um investimento gigantesco, né? Foi Porque imagina, fibrar a cidade toda e trazer isso de tão longe, talvez. Exatamente, um investimento pesado, não tão muito barato, realmente não era barato, é um pouquinho caro, mas eles começaram ali como todos começaram fibrando um bairro, uma avenida, ou daqui a pouco um outro bairro que ia surgindo, e assim foi aos poucos e conseguiram... Nessa época você já estava nas supervisões? Como que... Sim, de supervisor ali, eu fui um pouco mais para o lado de fazer os projetos FTTH, que é a fibra, né? Então eu participei ali desde o início, aí já era um pouco mais para o lado do Valcir.
Então eu tinha mais contatos nessa época também junto com o Valcir e a gente fazia junto os projetos da parte fibra ótica. comercial, vamos falar assim, expansão. Isso, parte de expansão, a quantificação, né? Ó, tem um bairro aqui, nessa rua tem X casas, vamos atender 110%, vamos atender 80% dessas casas. Aí fazia essa quantificação com isso que a gente colocava, dimensionava. Vou colocar uma caixa com 8 portas, outra caixa com 16 portas. Você era meio que engenheiro do negócio. Exatamente. Então ali Cara, que nascia... legal. Então você passou por vários setores. Vários setores, exatamente. Você entendeu praticamente tudo ali que acontecia na empresa. Exatamente. Legal. Exatamente. E os problemas recorrentes de quando era rádio não é os mesmos problemas de quando é fibra, né? Não. Porque quando era rádio, uma chuva já era suficiente para trazer um transtorno. Exatamente, principalmente no 2.4 GHz lá, o início, né? Ali uma chuva interferia, claro, tinha que fazer todo um ajuste para poder a chuva interferir menos e tudo, era ajuste de potência, sempre estava o tempo todo ali trabalhando, né? E no 5.8 já se diminuiu as interferências com chuva, mas aumentava a interferência de sinal, então tinha que trabalhar de uma outra maneira e sempre foi assim, bem trabalhado, bem elaborado. Legal. E aí, beleza, chegou o momento então que eles venderam o grupo e esse outro grupo resolveu ficar com você. Por quê? Dos pedidos até, antes de realizar a venda, o George e o Valcir, lembra até hoje, me chamaram numa sala e falou, ó, vai acontecer um movimento, você já sabe um pouco, né, que a gente já tinha um plano de vender o grupo, de vender a Kenet, e vai acontecer esse movimento, mas eu queria tranquilizar você, porque você sempre foi um funcionário que começou de baixo com nós, e o teu diferencial aqui dentro é que você é de confiança nossa, sempre esteve pronto para todos os desafios que a gente colocou na sua frente, então fique tranquilo, porque o teu emprego está garantido. Então eles já me passou essa transparência, foram bem transparentes, aliás, né? E me passou essa confiança. A partir dali eu fiquei um pouco mais tranquilo e tudo, né? Querendo ou não, você tinha um cargo de importância dentro da empresa. Sim, exato. E imagino que você dependia daquela renda já. Exatamente. Você já tinha uma estrada ali dentro, né? Já Sim. tinha uma trajetória. Totalmente. E aí quando esse grupo te conheceu, você acabou indo daí para uma coisa mais regional, saiu do regional e foi para uma coisa mais nacional. Isso. Como que foi essa transição na sua carreira? De primeiro momento foi mais regional, né? O grupo da MHNet assumiu aqui em 2021, né? Eu fiquei de 2021 a 2023 à frente do Regional de Moarama. Regional de Moarama pegava todas as áreas aqui, Cruzeiro do Oeste, Mariluz, as cidades em volta. Nossa, que a Kenet grande, tinha, né? E eu ainda auxiliava outras cidades, como Toledo, Cascavel, no Mato Grosso, aqui próximo, né? Até Maringá, a gente ia fazer algum serviço ou outro, eu fazia esse auxílio meio que regional a nível Paraná, né? E em 2023 surgiu uma proposta para mim ajudar a MHNet em um setor lá baseado em Chapecó, lá na sede administrativa da MHNet, né? Esse setor é o setor chamado NOC, é um setor que atende todos uma carteira seleta de clientes, vamos dizer, uma carteira VIP. São os clientes que pagam um pouco a mais para ter um monitoramento 24 horas, né? E também esse setor fazia o monitoramento de toda a rede backbone da MHNet. Legal. A nível nacional. Isso nos 5 estados com fibra própria, então nós fazíamos o monitoramento. No nosso setor fazia esse monitoramento ali. Caramba, que legal. Antes de a gente continuar a história, então, eu quero agradecer nossos patrocinadores. Um abraço aí pro pessoal da Filatubene, que é a marca que veste líderes. Então, eles estão sempre aí apoiando o nosso podcast e também transformando o homem através do seu visual. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, é muito importante tanto para trazer autoridade aos empresários e às pessoas que querem transmitir isso e também para trazer autoestima. Na verdade, que o homem, quando ele se veste melhor, ele se sente mais autoconfiante e através disso ele vai melhorar tudo na sua vida, né, em todos os sentidos. Então, Filatubene, muito obrigado aí pelo patrocínio. E também o pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados, a qualquer momento, viu, Raul? Fica à vontade. Obrigado. Normalmente os convidados ficam receosos, falam, rapaz, vai que eu engasgo. Então, se quiser consumir ao final também, fica tranquilo, mas está aí à disposição. Muito obrigado, pessoal do Cláudia Bolos Doces e Salgados, com uma variedade gigantesca no cardápio. É só você solicitar aí que você vai entender o que eu estou falando. É muito bom mesmo. Valeu, Vini. Valeu, Cláudia. Obrigadão pelo patrocínio também. Raul, beleza. Aí você foi pra lá. Isso aí. Você teve que se mudar de Moarama. Sim.
E como que foi pra você conhecer essa nova realidade? Porque até então você dominava tudo aqui. Isso. E aqui você estava em casa. Exatamente. E aí lá você foi pra uma situação totalmente nova, num setor novo, uma função nova. Como que foi isso pra você? Foi desafiador, né? Antes de tudo, foi bem desafiador, porque sair do conforto de casa, estar perto dos familiares, dos amigos, de casa, eu sou casado com a Raquel, né? Então, e ela foi assim, uma das primeiras que falou: não, você deve ir, vai ser muito bom para tua carreira e vai ser muito bom para você. Então já era casado já. Sim, Que sim, legal. já estava casado com a Raquel Que já. legal. Estávamos morando juntos. Então, assim, eu acabei aceitando o desafio, fui. Foi só você? Foi só eu, Uhum. exatamente. E foi um desafio grande. Eu já sabia, tinha feito reuniões com os diretores aqui remotamente. Eles falaram para mim que ia ser um grande desafio. Eu cheguei lá, esse setor é um setor que rodava 24/7, roda 24/7, né, pela criticidade do monitoramento da rede, o atendimento a empresas que rodam 24 horas também. E o setor estava sem gestor, fazia algum tempo, fazia 2 meses, e ele estava com 8 pessoas apenas. Nossa. Só que, cara, grandes 8 pessoas que estavam tocando e estavam se virando muito bem, sabe? E os primeiros 3, 4 meses ali foi um desafio enorme. Pro lado profissional, eu tive que reestruturar o setor, né? Então eu tive que correr atrás de pessoas, foram várias entrevistas, e como é um setor bastante técnico, não era só uma pessoa vir e saber atender. Ela tinha que ter um pouquinho da noção técnica também para poder falar, porque geralmente quem pedia suporte ali era um técnico de TI de uma empresa, era alguém já especializado que vinha falar ali, não era um atendente do outro lado, né? Então tinha que ter uma conversa de igual para igual. E ali eu tive esse desafio inicial, né? Mas assim, no final deu tudo certo, consegui reestruturar o setor ali. Ao longo do ano que eu passei, né? Eu fiquei 1 ano lá. E no final desse ano ali eu saí, tava com 19 pessoas do setor. Caramba. Rodando 24/7 liso, com 3, 4 pessoas ali pro setor. Inclusive, as pessoas todas que passaram ali, que entraram, que saíram, ou as que ficaram até o final, tenho muito a agradecer elas, que toparam o desafio junto comigo ali, me ajudaram bastante no início. E como que foi liderar com... Porque assim, ó, você tá pegando pessoas especialistas, né? Sim. Quando você pega um setor desse, são pessoas especialistas. Exatamente. E aí vem um homem de fora, Sim. num setor que tá 2 meses sem gestor, sem Aham. liderança, e aí você chega e tem que trabalhar a liderança com eles para que a coisa funcione. Sim. E junto a isso ainda aumentar o time, fazer contratação estratégica. Sim. Como que foi esse movimento para você, Raul? Foi diferente do que você fazia aqui? Foi diferente. Foi diferente. Aqui eu tava com a equipe montada, né? Por mais que sempre havia um desligamento de por sair para buscar outra oportunidade, mas era né? Era um ou outro, eu fazia a reposição rapidamente. E lá não, lá eu tinha um grande desafio de reestruturar mesmo o setor. E eu já lidava, daí tinha os 8 que estavam ali no início, eles já tinham um tempo de casa, né? Então eles já eram bem mais tempo, de alguns com tempo de EMegaNet mesmo, há mais tempo que eu tá 2 anos e meio ali no grupo só, né? E, então eu tive que ter esse jogo de cintura, mas cheguei, como todos ali, na humildade, conversei com cada um deles, expliquei qual que era o meu plano com o setor, que eu já tinha definido um plano, né? Junto com a diretoria, e expliquei, fui na humildade, fui tranquilo, e o pessoal me acolheu a ideia, abraçou a ideia junto e conseguimos ir para frente. Cara, que legal. E aí, você já foi com esse prazo estipulado de ficar 1 ano? Não? Não. Como que foi? Não, fui aberto, bem tranquilo. Ao longo do tempo eu consegui me estabelecer bem lá. A nível pessoal também já tinha encaixado uma rotina legal. Eu vinha para cá uma vez no mês, a minha esposa ia para lá uma vez no mês, então estava bem conciliado dessa parte. E só que daí chegou num momento que eu tive uma proposta, né, para poder retornar para o Umuarama, só que daí como sócio da Micromil. Legal. E aí, só antes da gente encerrar esse capítulo, quando você foi para um outro estado, né, Santa Catarina, é uma nova cultura, são novas pessoas.
Como que foi para você conseguir se adaptar, tanto na parte pessoal, porque é uma nova rotina, novas pessoas, novas amizades, é tudo Sim, diferente, correto. e também lidar com o casamento à distância. Sim, E como que foi você conciliar isso junto com gestão de pessoas, porque também é tudo novo. tudo A novo. forma que as pessoas trabalham lá não é a mesma forma que as pessoas trabalham aqui. Não. A forma deles enxergar o mundo é diferente da forma que o moramense de uma cidade interior enxerga o mundo. Sim. Como que foi esse choque de realidade para você? Até assim, Henrique, eu me senti muito bem acolhido, tá? Por mais que tenha uma mudança de cultura, eu me senti acolhido pela cidade, assim. Chapecó é uma cidade, uma big de uma cidade, né? E onde eu ia, eu sentia que o pessoal via já que eu era novo, que eu não estava falando do mesmo jeito, um pouco arrastado ali, um pouco da região deles, né? E o pessoal já me atendia de pronto, né? Sempre almocei ali na rua, num restaurante, o pessoal já vinha com um atendimento muito bem acolhedor, então eu me sentia acolhido desde o início lá. Legal. Um gestor superior a mim lá também e outros colegas de trabalho me ajudaram muito nisso também, logo no início, sempre estavam ali perguntando se estava precisando de alguma coisa, me chamando para sair, porque sabia que eu ficava final de semana ali sozinho, né? Ficava em casa ali, então acabavam que me ajudavam bastante, me ajudaram bastante. Então, eu acho que o primeiro mês que foi mais assim, que eu fiquei ali meio deslocado, do segundo mês em diante já me senti em casa. Legal. E o que você extraiu de bom lá que você conseguiu trazer para cá? Que você viu assim que, poxa, as pessoas aqui fazem isso, e isso é legal. Sim. E Moarama talvez ainda não tá fazendo esse movimento. Sim. Ó, da minha parte, que é a parte técnica ali, um pouco do que eu fazia aqui, eu fiz lá, né? Trazendo um pouco da minha experiência técnica. O setor NOC foi o que eu vivenciei aqui na época QNET ainda e depois como MHNet, que era o monitoramento da rede, cuidar dos ativos, né? Que são switches, roteadores, né? Então, isso eu só levei um pouco mais do meu conhecimento para agregar. Claro que tinha especialistas que sabiam trabalhar dessa forma, mas eu levei um pouco mais ali do meu conhecimento para eles lá também. Agora, o que eu trouxe de lá, eu digo assim, ó, acredito que a minha experiência profissional como líder, porque liderar um time de 19 pessoas foi um grande feito para mim. Aqui eu liderei 8 pessoas, 12 pessoas, só que, claro, num nível bem menor de uma criticidade que é o monitoramento de uma rede a nível nacional, né? Aqui monitorava o Moarama, monitorava Cruzeiro do Oeste, cidades regionais, então... E lá o nível de cliente também é exigente, né? Exatamente. 24 horas. 24 horas, você lidava com os técnicos de TI das empresas, então... foi bem mais desafiador do que aqui, claro. Não desmerecendo o que eu fiz aqui, que também tive um grande trabalho aqui também para poder fazer essa gestão técnica da regional. Legal. E aí surgiu o convite para você ser sócio da Micromil. Quando você recebeu o convite, como que foi para você? Qual foi o sentimento? O primeiro de gratidão, né, porque assim, o João, eu já tinha um contato com ele, o João da Micromil, né? Eu já tive um contato com ele antes, desde a época QNET. Eu ajudava ele na parte técnica, o que ele não sabia, talvez numa área de redes, que era um pouco mais a minha especialidade, ele me perguntava. Sempre trabalhei como consultor. Trocar figurinha, então. Sempre trocava uma figurinha e tive esse trabalho como consultor dele. E quando ele veio com essa proposta para mim, ele falou, Raul, mais da metade do que eu tô te pedindo hoje, assim, de motivacional, o motivo é porque você é um grande especialista. Eu te enxergo como um grande especialista e eu acredito que vai agregar muito se você aceitar esse desafio junto comigo, de vir e virar o meu sócio aqui. Então, assim, realmente um sentimento de gratidão. Legal. E quando você veio para cá, a Micromil, ela tinha um foco e a ideia era aumentar esse foco ou ampliar para outros serviços, aumentar, agregar o leque de produtos e serviços? A Micromil já tinha um grande leque de serviços, né? E muito até o que era da minha área, eu já vinha fazendo como consultor. E então, o que levou a fazer isso foi uma questão de crescimento para a Micromil. Legal. O João estava tocando sozinho ali há algum tempo e ele falou, para mim poder crescer, a Micromil poder crescer e alavancar, eu preciso de alguém aqui do meu lado me ajudando ainda mais. Legal. E ele abriu para mim essa porta aí.
E como que foi, Raul, você sair de uma trajetória onde você tinha gestores e daí, de repente, você é o executivo. Sim. Você é o cara que vai ter que ter gestores a partir de agora, porque você, vamos falar assim, qual que foi o maior peso que você sentiu nas suas costas, da responsabilidade de passar de um colaborador para um proprietário? Ah, com toda certeza, o peso dos colaboradores, né? Chega ali o final do mês, eu já tem que estar no início do mês para poder pagar eles. Então, antes para mim já estava diferente. Quem recebia era eu, ficava tranquilo na minha. Então, ter essa responsabilidade mudou bastante a minha cabeça logo de início, né? Foi um choque de realidade. Eu falei, mas vamos para cima, como qualquer desafio que eu já topei até hoje, e fui para cima. E como que foi para você sair de uma área tão específica e começar a vir para talvez áreas que você ainda não tinha adentrado, como a parte Sim. burocrática da coisa? Números, o quanto temos que vender, planejamento, Sim. despesa, enxugar aqui, aumentar ali, investimentos, porque você sai de um setor e agora você é multissetorial, você tem que fazer Exatamente. um pouquinho de tudo, entender de tudo e ainda ter uma boa gestão. Sim, correto. Isso aí eu tenho que agradecer também ao João, porque ele já vem com uma trajetória de anos aí, né? E ele me ajudou bastante nessa parte e vem ajudando. Como somos dois, né? Então ele acaba pegando um pouco mais da gestão, eu um pouco mais da parte técnica. Daqui a pouco eu ajudo ele um pouco mais na gestão dele, e ele me ajuda um pouco em outras partes técnicas, e assim a gente vai fazendo as trocas e levando uma gestão tranquila ali. Essa adaptação demorou quanto tempo para você, do convite até a parte realmente você adentrar a empresa? Olha, demorou. Eu recebi o convite uns 2 meses antes de eu sair da MHNet em si. E foi onde ali eu primeiramente dei aquela pensada e tudo, troquei umas ideias, né? Na MHNet, ainda até os próprios diretores tinham me passado, eu tinha a condição e eles já tinham planos para o meu crescimento dentro da estrutura, né? Para seguir uns outros setores lá dentro. Que legal, então E tinha para onde crescer ainda tinha lá. para onde crescer lá Cara, ainda. que empresa legal, hein? Sim, a estrutura deles é fantástica, assim. Então, foi meio que um divisor de águas. Eu falei, eu tenho que escolher. E foi aonde eu escolhi realmente. Talvez o peso familiar, o peso pessoal puxou um pouco mais para vir para cá. E eu acabei aceitando o desafio e voltando para trabalhar junto com o João. Que legal, cara. Parabéns pela sua jornada. Obrigado. Antes da gente ir para a segunda etapa aí da história do Raul, eu gostaria que soltasse o VT aí do Cláudia Bolos Doces e Salgados. Vamos lá, Raul. Aí você voltou, somou forças com o João. Isso. Quando você entrou, qual foi os principais desafios de se adaptar a uma sociedade? Olha, realmente a gente tem que ter sempre o lado de ceder, né? Eu acho que por ser um pouco mais tranquilo, eu ter um gênio um pouco mais de boa, né? Vamos dizer assim. Eu sempre fui mais adepto à conciliação. Então, eu cheguei ali, o João me explicou toda a didática, como a empresa estava rodando, inclusive pediu para mim fazer a sugestão do que eu achava que poderíamos mudar, e eu fui dando sugestões, ele também. Então, nós estamos vendo desde o início ali, trazendo essa sociedade bem partilhada, bem tranquila. Eu acho que sociedade é isso, né? Nós temos que estar abertos a ideias também, temos que estar abertos também a confiar e acreditar naquilo que ele está trazendo, que o outro está trazendo também, para ver se vai dar certo. E se não der certo também, uma sugestão, uma inclusão de algum processo que nós fizermos, estamos ali para poder voltar para trás, fazer diferente e seguir, vida que segue. Você enxerga a sociedade muito parecida com um casamento? Sim, totalmente. Legal. Totalmente. E eu vejo isso, Raul, porque eu tive sócio aqui, né? Sim. No meu caso, a gente não conseguiu evoluir a sociedade, foi um desafio gigantesco. E uma das coisas que você falou, eu concordo totalmente, que é a questão de você
entender que são duas personalidades, pessoas com gêneros diferentes, Sim. e que muitas vezes, se um não ceder, é onde começam os atritos, e os atritos ele evolui para um rompimento. Isso, perfeitamente. E eu vejo que, assim, você pegou uma sociedade que eu falo que é um dos modelos mais difíceis, que é quando você entra numa coisa que a pessoa construiu sozinha e você entrou para agregar. Sim, Mas correto. na cabeça dela, não tô falando que é a cabeça do seu sócio, Sim, tô sim, falando sim. no modelo geral. Aham. Na cabeça de quem construiu tudo aquilo, ele se sente tão pertencente, tão dono daquilo, que para ele aceitar vir um sócio, mesmo ele tendo feito o convite, é difícil. Sim, sim. Porque imagina, você criou aquele filho até ali. E Exato. agora, a partir dali, tem que Você tem que dividir o filho. o filho. Exatamente. É como se fosse um casamento mesmo. exato. Construir do zero talvez seja mais fácil do que pegar um negócio andando. Um exemplo. Sim, correto. Porque daí a pessoa passa o perrengue junto, os dois batalhou ali, tá diferente. Sim, Agora você entrou com uma nova batalha. sim. Fazer o ponto de partida ser dali pra cima. Exato. Dali pra mais. Exato. E no meu ponto de vista, pelo menos, e eu acredito que no do João, nós sempre estamos conversando, sempre estamos mais próximos ali. Então, eu acredito que tem dado certo. Que legal, cara. Parabéns. Parabéns. Obrigado. A sociedade evoluir. E, beleza. Quando você entrou, Raul, você conseguiu enxergar um novo mundo? Porque até então você era provedor de internet. Entendia de muitas coisas por ser curioso e tudo mais. Sim, Principalmente rede, que é uma parte que tem a ver com internet. sim. Mas o mix da Micromil é gigantesco. É gigantesco. Fala um pouquinho da Micromil. O que a Micromil faz? Quais são os serviços e Sim. produtos que vocês trabalham lá dentro? Tá, a Micromil, ela tem um grande leque mesmo de produtos e serviços, né? Nos produtos ali tem variados produtos de tecnologia aí, de informática, todos os periféricos de informática, a montagem de computadores, de servidores, a programação, a formatação, a resolução desses problemas aí, todo e qualquer problema de informática, temos lá o laboratório, né, bem especializado para poder resolver esses tipos de problemas, até problemas, defeitos de placas, temos um técnico especializado em placas lá para poder resolver mesmo o problema. Só não sai ali aquele que não tem jeito, ou um notebook que esteja enterrado ali, desenterra e leva lá para nós, mas assim, do resto nós resolvemos. E isso tanto para pessoa física, talvez um estudante universitário, Sim. uma pessoa, como uma pessoa jurídica. Exatamente, Dos dois lados. para os dois lados, exatamente. E na parte de serviços aí, nós trabalhamos com serviço de câmeras de monitoramento, que é um dos carros-chefes nossos ali. Desde a venda dos produtos, trabalhamos hoje só com Intelbras e Hikvision, que são as bigs aí dessa área, né, de segurança eletrônica. Também o portão eletrônico, fazemos aí a manutenção, instalação desde o zero aí também, né? E a parte de servidores, já falei ali também, mas é importante ressaltar que os servidores, muitos clientes às vezes acham que precisam ali, eu quero um servidor aqui para tal finalidade. Só que você vai, depois quando você agenda uma visita e conversa, você vê que é muito além daquilo, que talvez um outro modelo de servidor vai agregar melhor. E talvez lá no futuro vai ser um custo menor para aquela necessidade, né? Então a parte de servidores é um pouco mais trabalhada com a visita técnica, entendendo o que o cliente precisa, ver qual que é a real necessidade, né? Cara, que legal. Até essa parte de servidor, eu quero falar um pouco da minha experiência aqui com vocês. Sim. Eu achei, assim, sensacional o seu atendimento. De verdade mesmo. Porque a gente realmente idealiza servidor, né? O empresário, às vezes, ele acha que tem uma necessidade e que aquilo ali não tem muito para onde correr. Então, aqui eu sempre usei um servidor PC, né? Montava um PC ali que servia todo o restante da galera. Correto. Mas quando você me trouxe aquela situação que o servidor ele poderia ser expansivo de uma forma mais fácil, mais prática, sem ter que ficar montando outro servidor, simplesmente inserindo mais HD e refazendo ali a parte da configuração. Sim. Eu falei, cara, sensacional, porque era uma dor que eu tive, eu já montei vários servidores. Sim. E aí eu vi que era uma dor que solucionou. Então, acho que é muito importante quem está nos assistindo aí entender isso. Muitas vezes a pessoa trabalha num formato amador por falta de conhecimento. Isso. Eu fiz isso por falta de conhecimento. Eu só falei, cara, ou eu pago uma nuvem caríssimo para ter o que eu tenho em loco,
ou eu continuo montando o servidor. Sim. Eu não vinha outra opção. Você assim. não conseguia enxergar o que você realmente precisava ali, né? Exatamente. E assim, Isso. e olha que eu sou curioso, fuçado, Sim, vamos dizer sim. assim. Aham. E foi muito importante conversar com você, porque daí ali eu entendi que, poxa, não tem como fazer um outro caminho aqui sim. Sim, correto. E assim, o que nós trazemos para os clientes nossos não é só uma questão que, eu vou ter um valor agora, você vai ter esse custo agora, mas nós já vamos pensando lá na frente, no futuro. Ó, hoje você está armazenando aqui, vamos colocar aí 1 tera por dia, 2 tera, ou 1 tera, 2 teras por semana, mas no futuro, quanto que vai estar, quanto que isso vai chegar? Então, daqui a pouco, se você montasse de uma outra forma, você ia ter que realmente gastar em um outro servidor, quanto que já não ia custar. Então, é dimensionar também o que vai ficar bom para o teu bolso. Com certeza. Até uma das dores que foi até importante foi a questão dos vídeos aqui do podcast, né? São 3 câmeras gravando, captando não só a imagem, mas também tem uma mesa captando o áudio dos Sim. microfones. E imagina a quantidade de episódios que a gente grava, o quanto que isso ia evoluir. Sim, Então, exato. até uma demanda que nós nem conhecíamos. Aham. Nós tínhamos a demanda da revista, que já são arquivos extremamente pesados. Sim, E correto. agora nós temos arquivos tanto das fotos do estúdio quanto das filmagens. Então, Sim. é um investimento de equipamento gigantesco. E aí foi uma solução que eu achei super inteligente. Então, parabéns, cara. Porque Obrigado. eu acredito que isso entra muito na parte da prestação de serviço. Exatamente. Né? O servidor é uma consequência, a parte do investimento físico Sim. ali do equipamento. Mas o Sim. serviço eu achei sensacional. Eu não Obrigado. conhecia, não sabia. Eu achei muito bom. Parabéns. Bom que você gostou. E falando um pouquinho mais essa parte de rede, eu vejo que é uma dor muito grande dos empresários aqui Sim. de Umuarama. São 2. A primeira dor deles é ter uma boa rede estruturada para a internet, para distribuição de internet. Correto. Tem muitas empresas que eu entro e falam, então, é que nesse ponto aqui não pega direito a internet. Eu falo, mas caramba, Aham. é tão fácil de resolver, se é que a pessoa não se atenta. Sim. E o outro que eu vejo é a parte realmente de interligar os equipamentos no cabo. Sim. Que a pessoa precisa estruturar uma rede, fazer de repente com Cat6 uma coisa melhor, um Exato. cabo de cobre mesmo. Sim. E aí, às vezes, esse empresário ele fica tentando fazer de uma forma muito amadora. E isso impacta diretamente no bolso dele dentro da empresa. Sim. Seja Correto. sistema ficando fora do ar, arquivos que muitas vezes demoram para passar um para o outro. Isso, exatamente. Como que é esse trabalho? Vocês têm essa prestação de serviço? Fazer Temos. esse diagnóstico? Temos sim, tá? Tanto para qualquer área da parte de redes e de TI, né? Vamos dizer assim, porque a gente entende, tem muita empresa hoje que tem uma big de uma estrutura, ou até média estrutura, porém, eles não têm tanta, vamos colocar, atividade para ter um técnico de TI especializado ali interno. Então, nós enxergamos essa necessidade e viemos com essa prestação de serviço, que é aí fazer um diagnóstico, se o empresário ali, ou até mesmo a pessoa em casa, está descontente com o sinal do Wi-Fi, por exemplo, ou com o sinal de internet da operadora. E a operadora já falou ali 1000 vezes, ou tantas vezes que pediu suporte, que está tudo ok, nós vamos lá para poder fazer um outro tipo de análise. Nós vamos lá, vamos medir a intensidade de sinal dentro da casa, ver cômodos que tem ponto cego de sinal, um sinal mais fraco, né, que vai deixar instável, e sugerir ali pontos de melhoria, seja com expansão de roteadores, com a troca de roteadores, né? Que temos ali uma grande variedade de roteadores também já dentro da Micromil, especificamente para atender essas necessidades assim e de bate pronto. Já vamos, fazemos diagnóstico, passamos o orçamento, se já aprovar, já mandamos um técnico ali para poder fazer. Que legal. O que você vê de inovação no mercado de vocês daqui para frente? O que você vê que está começando a vir com força, que é uma tendência e possivelmente isso aí vai ser uma inovação imediata? Se pegar aí da parte de computadores, notebooks, tem gerações aí de processadores hoje e memórias, né, que na atualidade hoje já faz, cara, 1000 maravilhas. Deixa o teu computador, teu notebook uma outra máquina, praticamente. E ainda assim a gente encontra no mercado, em grandes empresas aí, computadores da primeira geração, da segunda geração de processadores. Hoje estamos aí na 14ª geração. Então, assim, Raul, mas tá rodando bem, tá beleza. Faz diferença? Faz. Ô, Raul, sobre inovação, eu quero dar um ponto bem assim, de atenção para quem está nos assistindo entender.
A tecnologia ela é muito, assim, evolui muito rápido, muito rápido. Sim. Como que vocês fazem para se manter atualizado? Ah, Tem feiras, tem congressos? Como que funciona na área de vocês? sim, tem feiras, tá? Tem feiras aí geralmente em São Paulo, as maiores que tem. Até feiras mesmo de provedores nós participamos também, para sempre tem na área de redes bastante inovação e acompanhar as notícias, né? Sempre acompanhamos ali os lançamentos da Intel, da AMD também, e sempre procurando se atualizar cada vez mais. Para quem talvez tem um computador, não está com aquela condição de trocar agora, mas ela quer fazer um upgrade. É possível conseguir acompanhar essa tecnologia, fazer os upgrades ali? É possível sim, tá? Nós fazemos a análise ali para ver o que a placa-mãe daquele computador consegue expandir ainda mais de memória, de processador. Muitos ainda a gente encontra não tem o HD SSD, tem o HD ali o de disco, né? E isso atrapalha muito o trabalho no dia a dia. Então já fazemos ali também o auxílio para o cliente trocar, colocar um SSD, e tem bastante coisa a ser feita, assim. E os computadores que vêm agora, essa tecnologia mais avançada, os novos computadores, Sim. como que está a interação dele com a IA? Você vê que já é um processo natural, já está vindo isso, já vem acontecendo? Sim, nos novos sistemas principalmente já possuem, né? Tem o Copilot do próprio Microsoft, né? E já vem instalado, não precisa você fazer nada, já está ali, a hora que instalou o sistema, é só utilizar, né? Então hoje está vindo muito mais fácil para você estar integrado a uma IA, a um programa, a um software, e já vem praticamente instalado. É só realmente ir atrás e utilizar. Legal. E quando a gente fala sobre a questão de indústrias que talvez demandam uma necessidade maior de servidores, de computadores, de melhorias de rede e tudo mais. Sim. Esse tipo de serviço vocês têm também? Vocês conseguem Sim, dar suporte? Vocês conseguimos. conseguem estar atendendo? Sim, conseguimos dar suporte tanto no que, se for um servidor que nós não montamos, né? Nós conseguimos, às vezes o pessoal não está contente com o técnico que está ali, dando manutenção, ou, enfim. Nós conseguimos pegar e dar a manutenção, fazer nossas sugestões ali, tudo bem tranquilo, tá? Tanto para mais corriqueiramente em empresas, fazemos trabalhos também mensais. Se o cliente não quer pagar por demanda, às vezes tem muitas demandas e vai acumular um valor muito cheio ali no final do Não mês. tem como terceirizar um valor mensal. Nós fazemos um valor mensal também. Legal. Temos algumas empresas aí na cidade que já trabalham mensal conosco dessa forma. Que legal, aí fica mais redondo, né? Fica mais redondo. A questão do suporte, não é que vamos deixar de atender outro cliente para priorizar, mas vamos ter um técnico específico para priorizar o atendimento desse cliente. Então, sendo aqui dentro da cidade, aí, no máximo 20 minutos, nós deslocamos, ou até vai eu ou o João mesmo, para poder ir e dar esse suporte, dar esse atendimento, porque é trabalhar o suporte, né, para esse cliente, trabalhar a necessidade dele e ajudar ele no momento que ele está precisando rapidamente. Legal. O que move mais vocês? Resolver problemas ou criar soluções? Olha, criar soluções. Muitas vezes nós chegamos num problema onde o cliente não enxergou aquela solução. Então nós temos que criar a solução para aquele problema. Então criar soluções. Legal. Seria mais. E o que o Raul de hoje falaria pro Raul quando tinha lá 17 anos de idade, que entrou como office boy na Kenet? Rapaz, aquele cara lá ainda estava pensando em muita festa. Eu ia pedir para ele festar um pouquinho menos, estudar um pouquinho mais, que ia agregar um pouco mais. Que legal, cara. Quais foram os momentos mais desafiadores da sua vida profissional até hoje? Olha, eu acredito que o maior na minha vida profissional foi a saída para Chapecó. Foi totalmente fora da caixa, né? Eu ter que largar tudo aqui, família, esposa, e tá indo lá. Eu acredito que foi o maior. Em algum momento você já pensou em desistir? Olha, sim, teve momentos já, ainda enquanto Kenet, no início, né, ainda bem jovem, então via talvez uma outra oportunidade de emprego mais rentável, e
o olho já crescia ali, falou, não, mas eu vou ganhar um pouco mesmo sendo outra área e tudo, só que daí vinha depois um outro pensamento que me trazia de volta, falou, não, mas você está dentro de uma área crescente, uma área que vai ainda crescer e evoluir muito mais, então se eu me esforçar mais, se eu estudar mais, eu posso crescer junto com a empresa. E foi o que realmente aconteceu. Legal. Teve uma maturidade mesmo sendo jovem. Sim. Qual foi a maior virada de chave da sua carreira? Olha, a virada de chave da minha carreira, eu digo que foi agora na minha sociedade, né? Eu saí de colaborador para um proprietário de empresa, né? Um sócio proprietário. Então essa foi realmente a virada de chave. Quando você olha no espelho hoje, do que você mais se orgulha? Eu me orgulho. Meu pai sempre me fala muito assim, que ele se orgulha muito de mim desde o início, né? Desde quando eu entrei ali para o meu primeiro emprego e o meu primeiro salário, ao invés de comprar um presente, foi ajudar dentro de casa. E mesmo ele não estando dentro de casa mais, ele se orgulha muito disso e fala que eu sempre fui um homem já desde o início. Eu tive que amadurecer muito cedo. Então hoje eu me olho no espelho e eu falo que realmente eu virei um homem desde de muito cedo, mas que hoje sim, eu realmente sou um homem. Legal. O que é sucesso para você? Eu acredito que o sucesso está na constituição de uma família, nós podermos cuidar também dos nossos pais, da nossa família, e também tá evoluindo cada vez mais como profissional. Que momento que você se sentiu pertencente ao sucesso? Que você falou, cara, cheguei lá, consegui. Eu acredito que essa fase ainda não chegou. Eu tenho muito para crescer e evoluir ainda para poder chegar no sucesso e falar, agora eu cheguei lá. Que legal, cara. Isso é muita humildade, viu, gente? O Raul é top demais, cara. É feio. Que legal, cara. Parabéns. Qual a pergunta que você adoraria responder, mas nunca te fizeram? Eu acho que não tem nada assim que nunca me fizeram uma pergunta. Eu sempre fui um livro aberto, assim, sempre as pessoas me perguntaram, me questionaram situações, até mesmo essa minha ida para Chapecó, eu vim aqui em reuniões com os amigos, churrasco ali, e eles me perguntavam, eu sempre fui muito aberto de falar mesmo qual que era a minha trajetória, o que eu fiz lá, onde eu estava morando, enfim, nunca escondi nada. Legal. Para você, quais são os valores mais importantes que a pessoa precisa ter para trabalhar numa organização? O primeiro de tudo, a pessoa tem que ser humilde, ela tem que ter a humildade para poder, se às vezes ela sabe até certa etapa, mas ela tem que ter aquela humildade para falar, não, isso aqui eu não sei, eu vou correr atrás, vou aprender, eu vou deixar alguém me ensinar, não ficar fechado ali, né? Eu acho que é o primeiro passo. Legal. Qual que é a maior diferença entre trabalhar para uma grande empresa, igual você trabalhou nessa empresa, Sim. deve ser bem bacana mesmo, Sim. e voltar para trabalhar para um negócio regional? Qual que é a Sim. principal diferença? Eu acredito que a função é o principal diferencial, né? Eu estava ali no setor de 24/7, então eu como gestor, se os meus colaboradores não resolvessem um atendimento, uma solução ali, não oferecesse a solução naquele momento, o técnico lá da empresa de TI ou a empresa de TI, a empresa que fosse, ia ligar para mim. Então eu não tinha hora, né? Era 24/7 também junto com o setor. Então era muito mais função de ter que ficar ligado o tempo todo no monitoramento e para não deixar estourar e não subir um nível acima a reclamação, né? Então eu acredito que essa é a principal diferença. Que aqui, não que não tenha casos que eu atendo depois do horário, tem. Porém, é com um nível menor de acionamentos. Então, um pouco mais tranquilo. Em termos de gestão, o que você enxerga numa grande empresa, igual você trabalhou, para uma empresa um pouco menor? Eu acho que a parte de gestão e processos, né? A grande empresa, vamos citar aqui a Imeganet que eu vivi isso, né? Eles tinham processos já criados, a Kenet também tinha processos criados, níveis de cargos, né? Criados pelo tamanho mesmo, né? Vários setores e nós aqui ainda é uma empresa um pouco pequena, né? Então, ainda estamos criando o processo, adaptando. Então, isso muito eu estou trazendo de lá. Legal. Da minha experiência, tem processo aqui que eu já vivenciei ali, que dá pra gente incluir aqui e fazer dessa forma e fica legal. O João na hora, o João é pau pra toda obra também. Na hora ele já topa, vamos incluir, vamos fazer e vamos fazer acontecer. Legal. Que erro técnico ou falha de rede que mais te ensinou? Olha...
Tem uma que é até engraçada aqui. Eu fui fazer uma manutenção no data center aqui de Umuarama e era trocar uma fibra de local. E quando eu fiz essa troca de fibra de local ali, eu acredito que eu derrubei umas 12 mil conexões aqui dentro de Umuarama. Caramba! E assim, não era esperado, né? Porque ia subir em outra porta ali os clientes, ia fazer uma troca rápida, não ia nem derrubar as conexões deles. E foi ali, eu acabei fazendo um movimento errado, tirei a fibra que não era para tirar e acabei derrubando aí praticamente o Umuarama inteiro. E logo após, havia um jantar dos melhores do ano, onde a Kennedy ia lá receber um prêmio também, e o George Valcir sempre me convidaram para participar ali também, e eu fui, já resolvi ali, depois que resolvi, ficou uma hora resolvendo, logo depois já fui para esse jantar, e daí eles falaram, ó, hoje a gente vai fazer diferente, não vai ser nós que vai receber o prêmio, vai ser você. Já que você teve uma situação aí e tudo, se houver alguma reclamação, é você que já vai responder lá na frente. Então já me jogaram um cargo lá, assim, eu falei, não, beleza, foi até engraçado. Mas foi de boa, fui lá, recebi, tirei foto. Não teve nenhuma reclamação? Não teve. Que bom, cara. Como que você define a importância de uma boa estrutura de rede para a empresa? Para quem está nos assistindo entender, qual que é a relevância, a importância de ter uma boa estrutura de rede? É primordial para o funcionamento da empresa. Tem muitas empresas hoje que dependem da internet, do computador funcionando adequadamente para poder vender, seja um e-commerce, seja emitir uma nota fiscal para um caminhão sair, fazer a rota de viagem dele. Então, assim, é primordial manter em dia, atualizado, tanto os equipamentos, computadores, quanto a parte de redes. Mesmo que ache que ali, mas está funcionando legal, trava de vez em quando. Mas pode ser o de vez em quando que vai diferenciar a saída de um caminhão atrasada, que vai diferenciar ele estar participando de uma reunião importante. Então, nós procuramos sempre prever esse problema e fazer o diagnóstico antes. Mesmo que está rodando legal, mas alguma vez sentiu que deu algum probleminha, mas agora está beleza, é um indício já, uma chamada de atenção para poder já correr atrás. Legal. O que o mercado ainda não entendeu sobre o servidor? Olha, o mercado em si, eu entendo assim, as pessoas que deveriam não precisa praticamente entender, mas eles precisam estar abertos a ter a sugestão e abertos a chamar nós para poder tirar eventuais dúvidas, porque muitas vezes assim, a pessoa realmente não entende acha que colocar um computador, um PC ali vai resolver o problema e está tudo certo. Pode ser que resolva agora, mas nós geralmente trazemos essa visão do futuro, o que ela vai ter no futuro. Então, muitas vezes ela pode estar gastando agora com nós, fazendo um bom servidor, uma boa estrutura de rede, mas no futuro isso vai se pagar, né? Senão, se ela não fizer isso agora, daqui a pouco ela compra um equipamento que não era para comprar, gasta 10 mil agora, 10 mil depois, 10 mil depois, e vai ver, gastou o dobro ou até o triplo do que poderia ter feito lá atrás. Com transtornos, né? Isso aí. Ô, Raul, quais são os erros mais comuns que você encontra nas redes domésticas? Hoje, nas redes domésticas, ter um roteador só em casa. Isso é um erro gigantesco, porque realmente nos fundos, nos quartos, não vai funcionar legal, vai ficar com ponto cego. Se o cara ou a pessoa tem um ambiente de lazer, uma churrasqueira, uma edícula, no fundo, a hora que receber os amigos em casa, não vai funcionar bem o sinal, e muitas vezes acaba ocupando a operadora. A operadora não funciona e tudo, só que ele pode trocar de um para outro, se continuar daquela mesma forma. Um ponto só de roteador não vai funcionar bem. Um outro erro também que eu destaco bastante é os repetidores de sinal. As pessoas compram, vão ali na cidade, no país vizinho, compra, traz, e é fácil de instalar, só que, cara, o repetidor tem que entender que ele está repetindo um sinal para frente, um sinal do Wi-Fi. Então, se você está ali com o roteador principal na sala, e você vai lá no quarto, onde já está sem sinal, e coloca ele numa tomada do quarto, ele vai repetir o sinal ruim que está chegando no quarto para frente. Ele vai dar um sinal bom porque é ele que está fazendo a emissão de um sinal. Só que ele vai repetir, ele vai estar pegando o sinal lá do principal ruim. Então, nós orientamos sempre.
na maioria dos casos, onde der certo, faz no cabo, não fica muito caro. Fica estável a rede e coloca um ponto de roteador aí dos mais atuais. Hoje tem aí Wi-Fi 5, hoje na atualidade tem o Wi-Fi 6, o Wi-Fi 7, mas já em residencial com valor acessível o Wi-Fi 6. Coloca um bom roteador de Wi-Fi 6. Explica a diferença aí do Wi-Fi 5, 6 e 7 pra galera que tá assistindo entender. Porque Velocidade. essa parte térmica, Isso. É mais velocidade, né? Porque os roteadores ali, você pega um roteador de 4 antenas. Uhum. Aí você vai na potência do dBi da antena dele. Se é 4 antenas de 3 dBi, de 4 dBi, 5 dBi, isso aí a intensidade que o sinal vai ir mais longe. Agora você pega um roteador Wi-Fi 5, o AC1200, por exemplo. Ele vai ter uma portinha, muitas vezes só a porta de entrada giga, aquelas outras portas LAN fast, 100 mega, ou seja, não passa mais que 100 mega, pode ter 500, 400, 700 mega da operadora, não vai passar mais que 100 mega, né? E o Wi-Fi também vai ficar limitado, você vai ter ali 1.200 mega de transmissão entre vários dispositivos. Se você ter 10 dispositivos, 15 dispositivos assistindo um YouTube ao mesmo tempo, por exemplo, que te consome 15 a 20 megas de banda, já vai dar uma travada. Uhum. Então, o Wi-Fi 6 vem com isso. Ele vem trazendo mais velocidades em taxa de transmissões simultâneas. Você pode ter mais pessoas conectadas, pode atender um evento ali, uma reunião na tua casa tranquilamente, deixar todo mundo conectar, que vai funcionar bem, né? E com as portas todas giga. De Wi-Fi 6 para cima aí, tem de Wi-Fi 5 com portas todas gigas, mas já vai para um preço do Wi-Fi 6. Então, elas por elas. O 7? E o 7 ele já vem com portas de 2.5 GB. Caramba. Já é uma lenda. E a operadora também tem que estar com o modem ali preparado, de porta de 2.5 GB e também alguns até com portas de 10 GB. Então, entendi. A evolução já está aí, isso já está vindo para cases residenciais. Que legal, cara, que legal. Qual foi o projeto técnico mais complexo que você já liderou? Olha, o projeto técnico mais complexo, eu diria que fazer o projeto de fibra aqui em conjunto que eu fiz junto com o Valcir. Fazer esse projetamento da rede de fibra dentro de Moarama. Dimensionar isso não só dentro de Moarama, em outras cidades, mas você dimensionar a penetração que vai ter ali dentro da cidade. Você vai, aqui tem 50 casas, eu vou atender 90%, aí você tem que fazer a quantificação. Isso é bem complexo, você tem que pensar bem, porque se você tem um erro de projeto agora, coloca 8 portas em uma rua que você poderia atender 20 portas, depois para refazer o projeto é um transtorno, é custo, é hora técnica. E essa percepção é feeling ou é pesquisa? Tipo assim, tem 50 casas, vou atender 90%. É vontade, é ideais, ou é pesquisa, ou é feeling? É administração e pesquisa. Se a administração pesquisou ali, tem X operadoras nessa cidade, e de X operadoras, uma só que está passando nessa rua. Então, se ele está atendendo todo mundo nessa rua, nós pode vir até pegar 50%. Então, eu quero dimensionar a minha rede para 50% do atendimento da rua. Ou não, eu vou fazer uma estratégia de marketing fodida aqui e vou pegar até 70%, 80% ou até 100%. Quero atender todo mundo. Aí vem e atende 100%. Mas há toda uma pesquisa ali que a administração contrata, faz, vê quem são as operadoras da cidade, quem está atendendo mais ali na cidade, quem tem o maior share na cidade, para depois fazer um projeto pensando daí nessa quantificação. Caramba, mora muita casa, né? Vocês mapearam tudo e... Muita casa. E eu lembro que na época vocês dominaram, né, a cidade. Sim, inteira. sim. Tipo, foi muito, muito massivo, foi muito rápido até. Sim, foi exato. Legal. Exatamente, foi um trabalho bem complexo, assim, para fechar o Moarama mesmo, foi crescendo aos poucos, só que ao mesmo tempo, o projeto, ele cresceu de uma vez só. Então, teve que fazer um projeto já para poder atender todo mundo. Claro que daí a hora que ia executando por etapas. Ô, Raul, tem um mito do empreendedorismo, que as pessoas que muitas vezes estão nos assistindo aí vão concordar, e quem não é empreendedor pode ser que discorde. Sim. Muitas vezes a pessoa fala que quando ela vai empreender, ela vai trabalhar menos e ganhar mais. Sim. Qual que é o teu ponto de vista sobre isso? Olha, eu acredito que
tá bem condizente. Tá bem condizente desde então que eu vim para empreender é ganhar menos, trabalhar mais. Cara, e assim, muito isso. essa é uma realidade empreendedora e que a Sim. maioria das pessoas não estão preparadas. Elas acham que vai trabalhar menos e ganhar mais. Na Sim. verdade, é o oposto. É o oposto, viu? E até mesmo, eu falo isso, até mesmo em cargos de liderança, que muitas pessoas falam, porra, eu era líder lá, eu trabalhava 8 horas CLT. Era Aham. assim? Não, nunca foi. Não existe isso, né, Desde cara? cargos de supervisão ali, já que eu entrei em cargos de confiança, já era trabalhando o excedente, né? Sempre que precisava, estarmos à disposição. Então isso conta muito ponto também. Eu acho que a palavra-chave é resolver o problema. Resolver o problema. Não tem hora. Sim, Tem que exatamente. resolver. Se existe o problema, tem que resolver ele. Isso aí, exatamente. E aí eu brinco, eu sempre faço essa pergunta aqui no podcast, porque é uma forma de conscientizar a pessoa que está nos assistindo, ela se preparar. Cara, quer empreender? Pode reservar, assim, valorosas 12 horas no mínimo por Sim. dia de trabalho. Sim. No mínimo. Até mesmo, ó, não vai empreender, mas você quer um cargo de liderança dentro de uma empresa, quer crescer, se prepare para isso. Você não vai ter tempo, não é 8 horas. Não é 8 horas CLT, você pode ter no teu contrato 8 horas CLT, mas se você quer passar na frente, faz isso. Fique faça por tranquilo você, e né? faça por você. Não é exatamente. pelo dono da empresa, é por você, Sim. porque você vai ter um reconhecimento. Exatamente. Eu admiro muito a tua jornada, porque, cara, eu já imaginava que não era 8 horas. Não tinha como. Sim. Uma pessoa que se destacou tanto, tem tanta. Chama tanta atenção dos gestores, é uma pessoa diferente. Sim. É uma pessoa que resolve problemas, é uma pessoa que não reclama, é uma pessoa que vai pra cima, estuda, se aperfeiçoa, tá sempre inovando. E olha onde você chegou. Né? Então, assim, você que tem medo de fazer tudo isso por lá na frente ter uma ingratidão, a ingratidão faz parte da vida. Exato. A ingratidão, ela é o primeiro passo da vida. Você tem que já ter em mente, ó, o mundo é ingrato, ponto. Então eu vou fazer por mim, porque mesmo que der errado, eu sei que eu sou capaz. Eu sei que daí se eu colocar essa energia em algum outro projeto, o meu vai funcionar. Eu acho que isso falta muito nas pessoas para poder evoluir o processo, evoluir as coisas. Exatamente. Falta isso, falta muitas vezes a humildade também. Eu sempre bato na humildade porque eu sei que tem muitas pessoas que às vezes não sabem certa situação, certa coisa, mas não tem a humildade de chegar e falar, ó, eu não sei isso aqui, será que você não conseguiria me ensinar, me ajudar? E isso atrapalha bastante. Então as pessoas têm que ter a mente mais aberta para isso. Legal. Você entrou office boy e Sim. seu conhecimento hoje é gigantesco. Sim, Isso não nasceu dentro de você. Você buscou. Exatamente. Você buscou. Exatamente. Sem humildade não tem como mesmo, não. A famosa tela azul ainda é um desafio em 2025? Sim, ainda é. Ainda é. Até o que eu trouxe antes ali. A questão dos processadores, ser um processador antigo, que já perdeu ali o suporte e tudo, né? Se você tem um hardware antigo, ele vai te trazer a tela azul. Isso é fato e não tem o que discutir. Um SSD rodando há muito tempo também, ele vai te trazer a tela azul uma hora ou outra e é indiscutível. Acontece, o tela azul sempre vai acontecer, a não ser nas novas gerações aí. Ainda então, existe o Windows 98? Não, Pentium 4? Não, 98 não. Mas olha, em hardware, até a gente pega ainda, às vezes aparece um computador, um Celeron, aparece um Pentium 4 ali. Cara, ainda tem. Aparece de tudo ali. E muitas vezes a pessoa, às vezes, tá funcionando para ela, travando, só que a pessoa pensa assim, mas eu vou fazer um investimento muito caro, eu não tenho nada de dar de partida. Mas aí nós vemos com um diferencial também, até para ajudar o cliente, deixar ele feliz, leva para nós. Independente se é um Pentium 4, se é um Celeron, alguma coisa nós podemos ver o que nós aproveitamos, adquirimos como parte de pagamento e montamos uma máquina nova para o cliente. Legal. Sobre uma coisa importante que eu acho que as pessoas precisam entender, sobre HD. Sim. Ele começa a dar sinais, do dia para a noite, morre... Porque muitas vezes a pessoa ela armazena tudo em HD e ela não sabe o risco que ela corre. Às vezes está ali a foto da vida inteira, documentos da vida inteira. Exato. Qual que são, assim, a forma da pessoa poder prevenir isso, ter uma garantia um pouco maior para não perder esses arquivos? Sim, ele dá sinais, tá? O HD, quando
começa o computador ou em si começa a querer travar, ele vai dar aquela travadinha que você vai sentir. Ou ele já vai travar e vai reiniciar o computador, ou ele trava e desliga o computador do nada. Aí a pessoa sempre vai, tipo, o que ela deve gravar na mente é assim: nossa, esses dias o computador desligou sozinho, você acredita? Tipo, se ela lembrar isso na memória dela, que ela falou isso para alguém, é o momento certo de já buscar ajuda. Porque o computador, obviamente, logo em seguida ele pode ligar e funcionar normalmente, mas no futuro ele pode travar mesmo e não ligar mais. Aí fica até quase que uma missão impossível de recuperar os dados. Sim. Então é importante buscar isso antes e também sempre estar ligado a um backup em nuvem. Hoje tem aí o Google Drive da vida, né? Tem alguns aí que são gratuitos, tem 15, 20 GB de espaço gratuito. Aí você vai lá também, paga R$5,90, R$10 para 200 GB de espaço e acaba salvando os teus arquivos numa dessa. Com Então certeza. vale muito a pena os arquivos mais importantes você arquivar eles em nuvem e deixar sempre espelhado. Principalmente essas empresas que têm sistema, né, cara? Que tem ali Sim. as informações e tudo mais. Imagina perder o histórico da sua empresa. E nas empresas, principalmente, é importante ressaltar que as empresas acham que os sistemas estão fazendo os backups. Mas, olha, eu digo com exatidão, 90% dos casos, os sistemas não fazem backups. Eles deixam para o cliente, e até na cláusula do contrato que ele assinou com o sistema, tem uma opção lá que diz que o backup é por conta do cliente. Na maioria dos casos. Então, muitos acontece de perder, e tem aí hoje no mercado o vírus ransomware, que é o pior, vem, encripta, ou faz a encriptação dos dados ali, não recupera. Só recupera se pagar o cara que encriptou os dados e mesmo assim não é garantia. Então, vale a pena manter uns backups atualizados, ver se está fazendo backup do sistema. Se o sistema não faz, nós estamos aí para isso. Nós fazemos o backup, fazemos em nuvem, fazemos local, dá para colocar um HD externo para poder receber backup também. Tem várias maneiras de precaver a não ter essa perda de dados. Legal. E outra forma de perder também é quando queima o computador. O que você me fala sobre a questão de no break? Olha, no break é de suma importância. O no break hoje não é só para... antigamente tinha muita instabilidade de energia, então se via muito falando e se encontra em empresas hoje estabilizadores de energia. Só que o no break, ele vem não só para garantir que o computador fique ligado um tempo que dá um pisca de energia, mas ele protege o teu equipamento. Então vale a pena. Hoje temos ali, nós também vendemos no breaks lá na Micromil e temos no breaks ali de R$600 para cima. Então, assim, não tá custoso para você proteger um bem ali, que às vezes você tem computadores, servidores de 4.000, 5.000, servidores de 10.000, para um no break de R$600, de R$1.000. Então, assim, vale a pena você proteger o teu bem. É um bem, né? Sim, um sem bem, um contar valor. que dá tempo de salvar os arquivos, né? Exatamente isso. Caiu energia, dá tempo de salvar os arquivos. Você vai lá, salva o teu trabalho, não perde. Exatamente. Cara, a gente, aqui, todos os computadores têm no break, a gente tem agora no servidor novo que você instalou, Sim. o famoso senoidal. Exatamente. E daí é um no break que passa uma energia mais direta, mais limpa, né? Isso, ele passa uma energia mais limpa ali, praticamente o servidor nem sente o pico de energia ali. Além daquele modelo ali, ele vai te aguentar aí uns 40 minutos, 1 hora ligado. Então, praticamente, ele não vai desligar, né? Então, assim, é de suma importância, porque eu já perdi máquina por queda de energia. Sim. E, cara, não adianta. Vai, a Copel paga, vai. Entra na fila lá, entra na fila, 5 anos pra receber. 5 anos pra se receber e se receber. E aí você tem que ter nota fiscal de tudo e você não vai guardar nota fiscal de tudo. Sim. Então, esquece. Sim. É uma briga perdida já. Exato. Um computador lento é sempre culpa da máquina? Sim. Pode ser o sistema operacional que está rodando na máquina, que pode ser um sistema mais antigo, desatualizado, ou mesmo, na grande maioria dos casos também, o HD. O HD de discos, o disco rígido, né? E fazer a troca para um SSD já melhora da água para o vinho. A cada quanto tempo, mais ou menos, você acredita que a tecnologia vai se tornando escassa, que a pessoa precisa dar uma olhada para fazer um upgrade e tá acompanhando? Olha, eu sempre falo assim, que a pessoa deve fazer pelo menos uma revisão no seu computador uma vez no ano.
uma vez no ano já iria prevenir perda de arquivos num futuro travamento, já iria te poupar talvez até custos se seu computador parar e você não ter aquele tempo. Às vezes você não tem tempo, né? Uhum. E vale a pena, ó, deixa lá se eu deixar numa sexta de tarde, nós fazemos no sábado de manhã a revisão, tudo com calma, tranquilo, porque eventualmente ele vai te dar um problema, vai parar na hora que você mais precisa, né? E você não vai ter aquele tempo, vai ter que dispor, né? Vai ter que criar o tempo 2 dias ali para nós podermos fazer o reparo. E quais são os principais benefícios de formatar o computador? Formatar é a reinstalação do sistema praticamente, né? Você vai zerar todos os dados, então vai iniciar a máquina novamente. Então se tiver uns vírusinhos, aqueles de internet aí que não encripta os dados, mas ele vai deixando o computador lento. Às vezes tem programas em segundo plano que foi instalado com outro programa, você não viu, e está ali te ocupando espaço, te onerando a máquina, né? Então é importante fazer sempre essa formatação. O benefício é que você inicia a máquina de novo, né? Entendi. Do zero. Qual que é o maior mito da tua área, Raul? Maior mito da nossa área, trazendo para a área da informática, o pessoal fala muito assim que eu levei o computador lá e eles só bateram ar e voltou tudo tranquilo. É bem assim, nós fazemos, claro, a limpeza, batemos o ar, tiramos o processador ali, passamos a pasta térmica nele de novo, limpamos a memória de novo. Às vezes a fonte do teu computador está trabalhando há muito tempo já, tem que fazer a substituição, colocar uma fonte nova. Mas precisa trocar a fonte? Você trocou sem ter a necessidade. Não nós só trocamos o que realmente tem a necessidade. Uma fonte trabalhando há muito tempo ali, ela não, obviamente daqui a pouco ela vai dar um problema, vai te deixar na mão. Então as orientações que damos ali hoje são todos com fundamentos, né? Qual é o investimento mínimo que você indicaria para uma rede Wi-Fi eficiente? Olha, para uma rede Wi-Fi eficiente hoje, residencial, o investimento hoje para poder passar um cabo de rede e expandir com 2 roteadores dentro de casa, com bons roteadores, no mínimo a pessoa vai gastar uns 600 a 700 reais. No mínimo. E outra, se parcela isso, se faz condições, se for ver... Vai durar anos. É para durar anos, né? Então, assim, tem, claro, o avanço de tecnologia, mas um Wi-Fi 6 aí vai te durar muito, muito tempo, vai garantir uma boa conexão por muito tempo. Sobre a questão da segurança, que você falou que vocês trabalham lá com monitoramento, câmera de segurança, tudo mais. Qual que é a importância das pessoas terem isso em suas residências e também nos seus negócios? Tanto o primeiro, né, que é a própria segurança, né? A segurança pessoal e empresarial, você está resguardando o que é teu, que é os seus bens, né? As pessoas ficam preocupadas em colocar câmeras em empresas, geralmente, pela questão da LGPD, dos funcionários e tudo. Só que, assim, hoje, por lei, você pode proteger teus bens. Então, você não está colocando para gravar as pessoas, ver se as pessoas estão trabalhando e nada, né? Você está garantindo a proteção dos seus bens. Então, tem que levar mais por esse lado da proteção do que de propriamente estar gravando uma pessoa ali, né? Uhum. Então, é primordial ter, tanto em residências quanto em empresas, nós sempre indicamos ter sim, para ter esse resguardo. Você falou que trabalha com 2 marcas de ponta aí, que são as mais confiáveis. Qual que é o risco que a pessoa corre em comprar outro tipo de marca? Olha, principalmente a qualidade. A qualidade não é a mesma. Você vê nitidamente na imagem, depois você vai buscar uma gravação, você não consegue focar, não tem foco, não tem... a lente suja internamente, embaça. A qualidade é um dos principais. Então, nessas marcas que nós trabalhamos, dificilmente vai acontecer um problema desse, de ter um problema de qualidade, de foco, depois de puxar numa gravação. Sobre a questão, focando um pouquinho ainda na questão de monitoramento. Quando a gente trabalha a parte de backups ali dos vídeos, você também solucionou outra dificuldade que eu tinha. Sim. Normalmente o DVR ele vem com uma capacidade limite ali de gravação. Isso. Alguns casos aí 6 meses, outros casos 1 ano. E no meu caso ali você resolveu uma situação que eu acho que vai gravar uns 5 anos aqui da empresa. Sim. Então vai ficar muito legal. Sim.
tem soluções para as Tem. pessoas que às vezes querem ter um tempo maior de gravação? Às vezes Tem. a pessoa tem uma empresa, ela quer ter 2 anos de backup da empresa dela. Sim, tem sim, tá? Dentro dos DVRs tem a opção de você colocar o HD próprio de gravações, né? Às vezes se você comprou na internet, já veio com o HD lá, que tá te gravando aí 10 dias, 15 dias, você consegue trocar, fazer a substituição desse HD. Nós trabalhamos lá também com os HDs próprios de gravações de imagem, só que você consegue expandir até certo tempo, né? Vai ter, vamos colocar ali, coloca um HD de 12 tera, ou coloca um HD um pouco maior ali. Se você colocar muito maior que isso, pode ser que ele fica lento a gravação, porque o DVR não está preparado para gravar isso. Então, soluções tem. Depois você pode montar um servidor com um servidor FTP dentro dele, instala um Linux e faz um servidor FTP ali dentro para ele receber as imagens do DVR, né? Que daí ele vai funcionar como se fosse o HD interno do DVR, mas vai estar no servidor. Então, soluções assim, desde ir trocando o HD interno que está dentro do DVR, quanto até instalar um servidor próprio para poder receber essas imagens ali. Quando é uma empresa, eu acho que é crucial ter histórico de filmagem, porque... com certeza. Vamos dar um exemplo para você, empresário que está nos assistindo. Às vezes você tem um processo aí rodando há muito tempo, uma trabalhista, alguma coisa, você depende das suas imagens. Você só vai saber desse processo daqui 1 ano que a pessoa entrou contra você. Sim. Cara, você já perdeu. Se for no sistema tradicional de DVR, Sim. essa imagem já foi. Você não tem como comprovar mais. Exatamente. Agora, quando você tem um backup aí longo, igual o Raul montou para nós, que é um servidor, acho que vai dar muito mais de 5 anos de gravação. Vai, tranquilo. E ali você consegue dimensionar, a diferença é que você consegue dimensionar conforme você quer aumentar. Se tá te gravando 1 ano, você quer 2, você só vai precisar aumentar os HDs ali para poder ir aumentando o servidor. Eu acho de extrema importância, porque pode acontecer qualquer coisa aqui. Eu vou ter 5 anos de prova, eu tenho 5 anos de histórico para provar. Não, juiz, esse colaborador não chegava não, no horário que ele tá falando. Tá aqui a gravação, Sim. Ele não entrava na câmera. Então você consegue ter provas, né? E outra, qualquer coisa que sumir na sua empresa, você tá sabendo que tá acontecendo. Então, eu acho muito importante. Eu vejo isso com bons olhos, eu vejo isso como investimento. A gente está aqui no podcast de empreendedores. Então, muitas vezes, investir nisso é investir não só na sua segurança de bens materiais, mas também na sua segurança como prova mesmo, construção de prova, até você ter algo a seu favor, como comprovar isso. Exatamente. Eu acho importante. Vale muito a pena, sim. Acho bacana. Raul, qual foi o elogio mais marcante que você já recebeu na sua trajetória profissional? Olha, uma das últimas, né? Vamos colocar assim, que foi um dos diretores o diretor que me levou que me fez a proposta para levar para Chapecó, né? Eu tinha muito receio de fazer essa liderança para muitas pessoas e tudo, e ter esse desafio, né? E nós sentamos lá um dia, batemos um papo lá, e ele falou, cara, você pode ficar tranquilo que se eu posso te dar um elogio, você é um profissional capacitado tecnicamente para o setor e você já lidera. Só que você ainda não sabe que você lidera. E você vai descobrir isso aqui. Você vai tornar isso, que é o Frederico, que era o diretor ali que me falou isso. Cara, essas palavras para mim marcaram. Você vai conseguir liderar, você vai se redescobrir a tua liderança, você vai saber que você já lidera e que você ainda não sabia. Que legal. E foi exatamente isso. Já teve algum cliente que te emocionou? Já teve situações. Ao longo do tempo, assim, muitos clientes já passaram por mim ali, né? Só que teve muitos clientes que sempre, na grande maioria, elogiaram eu. Então, eu recebia sempre esses feedbacks através dos diretores das empresas, que, olha, tá de parabéns, o Raul lá me atendeu, me resolveu meu problema, investe nele que o cara é bom. Então, isso sempre foi muito gratificante, ter esses feedbacks positivos. Legal. Qual foi o momento mais tenso que você já viveu em alguma instalação? Instalação, por eu ter tido ali uma experiência mais interna, eu não participei muito em instalações, né?
mas eu já acompanhei algumas para poder verificar como que era também, e assim, me chamava muita atenção as instalações quando era na externa das fibra óticas, o lançamento das fibra óticas, principalmente em cruzamentos. É bem perigoso, assim, e tava ali como supervisionando, vendo a galera trabalhar, e, cara, é tensão o tempo todo, porque é carro o tempo todo passando, e eles têm que atravessar a avenida, E não pode parar o trânsito. não pode parar o trânsito, muitas pessoas se colocam um cone ali e elas acabam não respeitando, então, acho que os momentos de tensões ali é nessa parte de lançamento de cruzamentos, mais para os técnicos do que para mim, mas a gente vive a tensão junto ali, né? Você é pescador, né? Sou. E o que você aprendeu com a pesca esportiva e que você consegue aplicar para sua vida? Rapaz, a pesca entrou assim na minha vida. Eu gostei muito já gostava muito de pescar, só tinha poucas oportunidades de ir, né? E ia aí a cada num feriado do ano, 2 vezes no ano. E principalmente a minha ida para Chapecó eu me distanciei um pouco. Quando eu vinha para cá não tinha muito tempo, então não consegui. Mas na volta o João falou: você prepara que vamos pescar. Agora você vai ver o que é pesca de Ele gosta verdade. também? Rapaz, o João, se deixar, ele vive no Rio. Que legal, cara. Então, E o assim, Valcir ama também, né? o Eu Valcir vejo também, sempre. na época dele, O João, sempre. que é genro dele, Aham. nossa senhora, o homem só posta pesca. Eles gostam da pesca também. Então, assim, pra aprender mais, assim, eu comecei a aprender com o João. Ele já me levava antes e tem me levado aí quanto mais agora. Daqui a pouco eu já vou comprar uma lancha também. Que legal, cara. E assim, mas olha, o que mais eu trago pro dia a dia é a perseverança, viu? Porque você tem que ficar ali, você tem que bater a isca, você tem que... E aí você menos espera, tá quase desistindo, vem o peixe. Quando você tá desistindo, vem o peixe. Aí, pô, muda tudo. Você já anima, já vira outra pescaria. Que Eu legal. acho que trazer isso pra empresa é legal. E pro empresário que tá nos assistindo, que muitas vezes ele tá bitolado, ele não tá praticando esporte, ele não tá fazendo nada, só tá trabalhando. Qual que é o melhor conselho que você dá pra ele? Nessa linha de raciocínio mesmo, trazer o esporte pra alguma coisa. Sim, eu acho que assim, não precisa nem ser um esporte, um futebol, um tênis, algo que exija muito, mas uma pescaria, um hobby que te tire daquele momento empresarial, porque você vai conseguir focar a tua cabeça em outras coisas, vai aliviar aquela tensão do trabalho e vai conseguir, obviamente, ser mais produtivo, com certeza. Formatar o HD. Formatar o HD, exatamente. O que um bom churrasco com cerveja te ensina sobre negócios? Esse aí, depois que você já tomou umas 4, 5, 6 ali... Aí eu vou falar, eu fico fluente em quase outras línguas aí. Cara, eu vou gravar um podcast churrasco. Sim. Já tá nos planos aí, o Igor tá ansioso por esse momento. Vale a pena, viu? Porque, assim, a pessoa perde mais a timidez, ela vai ficar um pouco mais falante, ela vai surgir novas ideias, principalmente surge muita ideia quando estamos nos churrascos, viu? E ideias que eu vou ali daqui a pouco, anoto num bloco de notas e durante a semana eu boto em ação. Com certeza. Cara, eu vou gravar, já tá certo, já vou fazer o podcast churrasco. Conte comigo, vou participar desse. Vou te convidar. Cara, eu amo churrasco, é uma das minhas paixões. É a minha válvula de escape de hoje, inclusive, né? Sim. Não tô tendo tempo, eu quero pescar. Já tá no meu projeto, já ano que vem eu vou voltar a pescar. Porque agora eu tô com neném e tal. Sim. Dificultou muito. E minha esposa ama. Uhum. Então ela vai ser minha dupla de pesca. Olha que legal. Muito bem. E aí eu fui pro churrasco pra poder ter essas, assim, descompreensão. Então, pra mim é sagrado. Toda semana, não falha, eu faço no mínimo 2, 3 churrascos. Toda semana. Eu gosto também, viu? E aí eu falei, cara, por que não gravar um podcast no churrasco? Revolucionário a Tá ideia. Conversando sobre negócio, comendo uma carne, tomando uma cerveja. Eu falei, poxa, então... É muito bom. É um bom negócio. Muito bom, eu quero participar, com certeza. O que você mais admira em pessoas que trabalham com você? Olha, o pessoal ali tem muita garra, viu? Principalmente, eles estão sempre topando, e me lembra muito o meu início, assim. Uhum. É pau pra toda obra, precisa fazer tal e tal situação, eu vou precisar que vocês fiquem um pouquinho depois do horário e tal. Raul, tranquilo, beleza, pode contar conosco. Tanto os da interna quanto os da externa ali, sempre topando tudo que nós precisamos ali, realmente no intuito de ajudar mesmo. Legal. Qual foi a decisão mais corajosa que você já tomou?
a decisão mais corajosa, eu acredito que foi me mudar ainda. Essa eu me mudar para Chapecó. Essa me marcou. Legal. Sozinho, numa cidade grande, aquele desafio. Se você pudesse deixar um conselho para quem está nos assistindo da área de TI, qual que seria? Olha, eu acredito que estudem, não deixem de estudar. Muito da geração nova agora vem falando que... eu assisti, inclusive, uma reportagem, eu vi uma reportagem na internet que não é preciso mais diploma, porque diploma é perca de tempo e de dinheiro, que hoje tem vários outros trabalhos na internet que vai te remunerar até mais do que você fizesse uma faculdade, mas eu acredito que a realidade não é bem assim, tá? Tem vários empregos na internet, mas não tem aqueles que te remuneram bem. E estamos falando de remuneração de verdade. Salários de 20 mil, 30 mil, 40 mil. Coisa para explodir a caixa, né? Não um salarinho aí de 3 mil para não fazer nada, né? Então estudem, façam sim faculdade, façam especializações que vão ajudar muito na carreira. E acima de tudo, se querem serem líderes, realmente não... tenham essa ideia de que vai trabalhar 8 horas CLT. Façam ali um a mais, façam um diferencial, sejam um diferencial, que com certeza vai vir o teu reconhecimento. Cara, parabéns mesmo, fiquei muito feliz. Vou nem pedir frase final, porque essa pra mim já fechou com chave de ouro. Muito bem. Cara, eu apoio tudo que você falou, eu concordo com tudo. Aprendi muito hoje aqui com você, não só sobre TI, mas sobre liderança. Eu acredito que vou adotar bastante esse lado da humildade. Agradeço. Que você citou aqui. Eu me inspiro muito em você. Desde o dia que eu te conheci, você transmite paz, você transmite calma. Isso é muito importante numa liderança, porque eu sou uma pessoa mais agitada. Então, eu vejo que isso me atrapalha na liderança, que talvez trazer essa serenidade que você tem pode me ajudar. Então, obrigado por ter contribuído comigo aí. Obrigado você que nos assistiu até aqui também, que nos acompanha, que está vendo nossos episódios. Olha como que é interessante. Umuarama é uma cidade de interior que tem excelentes pessoas. Você pode aprender com as pessoas daqui da nossa cidade. E o melhor de tudo isso são pessoas que vocês conseguem acessar. Falar em acesso, Raul, deixa seu Instagram aí para as pessoas verem o Instagram da Micromil. Sim. Como que elas podem mandar uma mensagem caso elas sejam impactadas e queiram tirar mais dúvidas. Certo, tanto o Facebook quanto o Instagram, @micromiltecnologia. Pode nos achar lá. Temos o site também, micromil.com.br. E onde todos os fica nossos a loja? dados. A nossa loja ali na Avenida Flórida, pertinho da Stratos Pharma, esquina com a Dr. Camargo. Estamos ali, desde a fundação da Micromil, nós continuamos no mesmo lugar. Né? Eu vi que... Isso aí. Começamos na portinha ali e agora já expandimos Que legal. Para mais ali o espaço. Que legal. Posso deixar um agradecimento, Rick? Com certeza. Tá, eu vou fazer um agradecimento especial aqui pros meus pais. Sem eles também eu não estaria aqui. Minha esposa Raquel, que sempre me ajudando, sempre me dando apoio para tudo que eu preciso aí. Meus antigos gestores aí, o Diógenes, Valcir, o Frederico, todas as pessoas que estiveram na minha caminhada, que me ajudaram a chegar onde eu estou hoje, que ainda eu vou chegar muito mais além. E fico aguardando vocês a fazer mais uma visita e vamos fazer aquele churrascão, galera. E eu me chamo pro churrasco. Bora lá. E eu quero fazer uma pescaria para aprender um pouco mais. Vamos sim. Dia que quiser, vamos junto comigo e com o João. Agradecer o João também, né? O João é um parceiraço, um irmão aí. Vou contar só uma história breve aqui, minha com o João. Como que pessoas marcam e impactam a nossa vida, né? Teve uma época na empresa, eu sempre fui muito deslumbrado com as coisas. Graças a Deus eu casei com a Letícia, que ela me segura. E teve uma época assim, cara, eu já tava começando a ganhar uma grana e tal. Eu sempre fui uma pessoa de investir muito na empresa. Muito mesmo. Tipo, eu sempre tive a visão de empresa rica, o CPF pobre. Então, eu colocava dinheiro na empresa. Sim, exato. E aí, do dia pra noite, tomei uma decisão, vamos mudar tudo pra iOS. Comprei todos os iMac mais top que tinha na época e tal. Até hoje tem vários deles, mas assim, depois eu vi que eu tinha dado tiro no pé, né? Mas primeiro eu já tinha comprado. Sim, mas já tinha. E quando eu comprei esses iMacs, foi passando o tempo e eu vi que não tinha como ficar dando muito upgrade no iMac, porque ele já é uma máquina compacta. Correto. E aí, cara, eu bati essa Umuarama inteira e assim... O máximo que os caras faziam era aumentar a memória RAM. Sim.
Até que um dia o João foi lá resolver um problema de internet. Ele prestava serviço, acho que pra Kenet. Prestava serviço na época. E aí a gente tinha um serviço que precisava ser feito e o João foi lá. E olha como que é o poder do network, né? Eu conversando com ele ali, cara, eu tava de boa na empresa, eu gosto de conversar. Conversando com ele, falei, João, cara, você que é da área aí e tal, eu tenho meu iMac e, cara, eu preciso deixar ele mais rápido. E não é memória, porque meus iMac já tem 64 GB de memória. Tipo, já é um top, né? E... Aí, cara, foi lá no computador, deu uma olhadinha e falou assim, cara, vou só trocar os HD para SSD. Só tava com HD de disco. Era só tipo, eu nem sabia que dava pra trocar isso. Aí o cara levou os iMacs. João, você deve estar assistindo aí. Ó. Eu lembro que você pegou o iMac, levou pra Micromil, trocou os HD, trouxe os SSD. Cara, pra você ter uma ideia, eu nem perguntei preço. Porque o cara salvou a empresa, assim. Porque os iMacs é um valor alto. Sim. Então, imagina, eu tava desesperado. Porque cheio de máquina ali que pra mim já tava perdendo a eficiência. Pelo amor de Deus, aí o João conseguiu trazer essa solução pra mim. Então, me marcou muito, porque foi uma coisa através lá da Kenet. Conheci ele e o cara resolveu o meu problema. Exatamente. O João é assim, ele é um entusiasta também aí da área de tecnologia, tem muito conhecimento, muito mesmo. Eu aprendo com ele todo dia alguma coisa nova, ele também aprende uma coisa que ele precisa comigo, e assim a gente vai fazendo as trocas. Vocês somaram muitas forças. Exatamente, parabéns. Unimos força. Obrigado aí também, nossos patrocinadores, o Léo lá da Filato, faz parte do nosso BNI. Muito obrigado, Léo, pelo patrocínio, a marca que veste líderes. Obrigado aí, o Cláudia Bolos dos Salgados, fica à vontade agora, tá, Raul? E obrigado a você que nos assiste, nos apoia, tá contribuindo com o nosso podcast. Deixa aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm, tudo que vocês querem que a gente pergunte aqui nas entrevistas. Deixe dicas de pessoas que vocês querem que a gente entreviste aqui também. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Que Deus abençoe você, abençoe o João, seu sócio. E com certeza, quando abrir a ideia do churrasco, não vai demorar, já vou te convidar. Beleza, Henrique. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui também junto com vocês.